De onde vem a calma que invade e desacelera o temor? Deixa vir os sonhos, abre caminhos para seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim o amor. Eu achei muito bonitinha essa letra e tem tanto a ver com o que eu estava estudando hoje, ao contrário do Kleber, que diz que hoje já acordou com vontade de pegar a Bíblia e estudar. Eu hoje acordei porque eu já tinha feito o estudo de hoje e aí eu reli o estudo e depois eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Aí eu lembrei que eu tô lendo um livro. Ai, gente, eu sou assim, eu leio livro uma vida, lendo o mesmo livro. De Paulo, tô lendo um livro sobre a história de Paulo. E aí eu peguei o livro e fui ler. E esse capítulo específico que eu terminei, ele fala sobre a necessidade da solidão, do silêncio e da obscuridade. A necessidade dessas coisas que às vezes a gente pensa, tipo como se fosse a ideia da tristeza mesmo. Você fala, mas eu não tô legal porque eu tô triste. Não, a tristeza também ela é necessária, a solidão ela é necessária, a escuridão ela é necessária. E eu achei muito interessante porque casou perfeitamente com essa música. Porque ele fala de onde vem a calma, que invade, que desacelera. Porque essa ideia de se colocar na solidão, essa ideia de se colocar, como o próprio livro aqui fala, no silêncio, na obscuridade, é pra gente desacelerar. Porque a vida ela anda assim, muito acelerada, né? E aí desacelera então os seus medos, os seus anseios, porque acaba que a gente fica numa loucura, numa ansiedade pelas coisas da vida, de forma desenfreada. E ele fala, deixa vir, deixa que as coisas vão vir, os sonhos, abre caminhos para seguir. Se é tão longe, não precisa ter pressa. Bom dia, Edna. Se é tão longe, não precisa ter pressa, vai devagar, o vento leva. É uma voz que soa dentro do peito que diz que o amor lança fora o medo. Nesse silêncio, nessa calmaria, nessa entrega a Deus, é esse amor que lança fora o medo, que vai te refazer, que vai te fazer sonhar de novo. A sua paz é que não é mais segredo. Eu coloquei aqui o tema da live hoje, não é mais segredo. Essa paz não é mais segredo, essa paz que existe em Jesus, que invadiu os meus dias mais sombrios, que fez morada em mim, esse amor de Deus, esse amor do Pai, que entrou em mim, que me faz silenciar, que me faz ter esses momentos de entrega, que me faz ter esses momentos de descanso, que me faz ter esses momentos de despreocupação. É despreocupa, é entrega a Ele. Mas assim, gente, não é que você vai deixar de fazer e agora tá tudo na mão de Deus, Ele faz e acontece, eu vou ficar aqui esperando. Isso é preguiça. Mas é a gente saber fazer a nossa parte e ficar em paz, tendo consciência de quem você está, de quem você está firmado, esse amor que te invade, que te acalma, que te acalenta. E eu lembrei muito de você, Gleide. Bom dia. Bom dia, HBT Borelli. Olha, esse nome é Borelli. É francês ou é italiano? Não, Bocelli, né? Que eu acho que eu tô fazendo confusão. Bom dia. Eu até lembrei, Gleide, de você nessa parte que fala aqui, ó. Se é tão longe, não precisa pressa. O vento é quem leva. Então, às vezes, a gente fica muito acelerado, a gente perde a paz, a gente perde o foco. E essa parte eu achei muito bonitinha. Bom dia, Célia, que fala, né? Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. A gente tem que confiar nesse amor de Deus que faz as coisas acontecerem também.
Não está na força das nossas mãos. E isso não tem nada a ver com o estudo de hoje. Bom dia, italiano. Até que eu não estou totalmente fora de noção, não. E aí, eu acho, não era o que eu ia falar, não, mas a gente nunca entende, né? Porque a gente começa a falar de uma outra coisa. A gente não entende, mas Deus sabe. Dessa necessidade, gente, de silenciar, dessa necessidade de solidão, dessa necessidade da obscuridade, porque às vezes, bom dia, Keila, às vezes a gente está atravessando umas dificuldades na vida e a gente fica assim, ai meu Deus, mas por que isso está acontecendo? Gente, isso é treinamento. E às vezes você vai ficar se lamentando, porque a gente vive de uma forma tão superficial, a gente vive hoje vendo as coisas acontecerem tão no instantâneo, que a gente não está disposto a nem deixar uma semente germinar, criar raízes para depois frutificar. A gente está querendo os frutos antes mesmo da árvore crescer. A gente está passando, como se diz aqui no Goiás, o carro na frente dos bois. Quem é aqui que está passando o carro na frente dos bois? Então, a superficialidade, essa satisfação instantânea, ela é o que tem de mais terrível acontecendo no meio da gente. E a busca tem sido por pessoas profundas. Gente superficial já tem demais. E como é que a gente se aprofunda se a gente não der tempo para as raízes começarem a ir cada vez mais fundo, a essa planta começar a crescer, a esses frutos começarem a aparecer, para enraizar, para dar um fruto, gente, vai tempo. E aí, como eu expliquei para vocês, eu estou estudando a vida de Paulo. Aqui fala que Paulo, quando ele teve, né, aquele momento da cegueira dele ali, ser retirada, né? Porque ele estava, na verdade, ele ficou cego por Deus. Deus cegou ele, né? E aí depois teve o Ananias, acho que é Ananias mesmo, foi enviado por Deus para retirar aquela cegueira de Saulo, mas ele entendeu tudo que ele estava fazendo, a perseguição que ele estava fazendo ao povo de Deus. E aí, você acha que depois que Saulo passou a enxergar e se transformou em Pedro, né? Não era mais o Saulo de Tarso, o perseguidor de cristãos. Vocês acham que depois que aconteceu isso, Saulo já saiu, agora Paulo, vocês acham que Paulo já saiu pregando? Ele já estava preparado? Aqui na Bíblia não, aqui nesse livro que eu estou lendo, fala que Paulo agora, ele foi enviado para um deserto. Quer ver o nome do lugar, gente? Me fugiu da cabeça aqui agora. Ele foi enviado para um deserto na Arábia. E ali ele ficou nesse deserto para quê? Porque existe uma necessidade da solidão, existe uma necessidade do silêncio, existe uma necessidade da obscuridade. A gente tem que passar por esse momento de acalmar seu coração, esse momento de encontro com Deus, esse momento íntimo com Deus, esse momento de aprofundar. O problema é que a gente está tendo informação demais, mas você não está disposto a deixar isso aprofundar. Você até deixa essa semente cair no seu coração, mas você tem pressa. Você não deixa essa semente germinar. Você está querendo ser mais um superficial nessa terra, que já tem demais. Já tem gente demais explicando que toda a superficialidade das coisas. Já tem gente demais. Eu inclusive falo hoje, muitos dos cursos que eu venho fazendo e venho vendo, parece que ninguém aprofunda em nada. Por quê? Porque ninguém tem profundidade em nada. As pessoas estão genericamente sabendo de tudo um pouco, mas ninguém tem se tornado um especialista em nada. Porque não está disposto a aprofundar, porque a pressa não deixa. A pressa não deixa você aprofundar em nenhum assunto. E Paulo ficou 3 anos
3 anos nesse deserto. E o que ele ficou fazendo nesse deserto? Ele se distanciou de tudo aquilo que poderia distanciar ele da intimidade com o Pai. Eu e você precisa ir num deserto para isso? Não, a gente só precisa silenciar a nossa mente, a quantidade de informação que tem nos afastado dessa intimidade com o Pai. Porque é esse amor de Deus que vai te acalmar, é esse amor de Deus que vai te desacelerar, que vai reconstruir os seus sonhos, que vai deixar vir os seus sonhos, e não precisa pressa, porque não pode ter pressa para germinar. Precisa desse tempo. E aí Paulo aqui, ele nos explica que dessa forma é que ele teve um contato mais íntimo com o Pai. Porque o Pai veio e o chocou ao ponto dele ficar cego. Depois a cegueira lhe foi retirada, as escamas dos olhos caíram. Paulo agora vê. Você e eu, agora a gente vê. A gente tem consciência da existência de Deus. A gente tem consciência de quem somos em Deus. Mas a gente está disposto a deixar essa palavra germinar e criar raízes? Para que os nossos frutos sejam frutos da profundidade, da intimidade com o Pai, não somente frutos. Frutos. Mais um fruto. Como muitos que já tem aí no mercado. Se você acelera, você não cria esse elo de profundidade. Você até pode dar frutos, mas você vai dar frutos 1, 2 anos. A árvore não vai suportar por muito tempo, porque ela não tem raízes profundas. O maior aprendizado que tive nos últimos tempos é isso: silencia e ouve a voz de Deus que arde em seu coração. Então Paulo foi para esse deserto, viver completamente sozinho, nesse pedaço remoto de terra, durante esses 3 anos. As mudanças que ocorreram nele foram lentas. E elas não foram mudanças externas, elas foram mudanças internas. Eu até comentei com meu esposo, eu estou passando por isso já tem alguns anos. Desde que eu casei, eu fico em casa estudando e fazendo as coisas em casa mesmo. Então eu tenho tido muito tempo sozinha. E como eu tenho silenciado, e como eu tenho buscado cada vez mais quem a Lorena é, como eu tenho buscado cada vez mais intimidade com Deus, como eu tenho me encontrado nesse silenciar. E muitas das pessoas, elas nem querem esse silêncio. Ah não, eu não tô afim de ouvir aquilo que grita dentro de mim. Gente, é necessário. É o olhar para dentro, é voltar o seu olhar para dentro, é fazer essa limpeza íntima. Isso aqui não é autoajuda não. Porque às vezes a gente não quer se enxergar. E a gente coloca tanto barulho e a gente não tem silêncio para nada, para nada, para nada, para nada. Quando você pensa assim, agora eu vou fazer o quê? Fica encontrando toda hora um subterfúgio, fica toda hora buscando alguma coisa para fazer. Porque você não quer silenciar, porque você não quer ouvir, porque você tem até medo de ouvir o que vai sair de dentro de você. E aqui fala, se você passa a olhar para dentro de você, você passa a ser uma pessoa diferente, mais profunda, mais observadora, menos exigente. Você passa a ser menos exigente para com o próximo. Tudo por causa do quê? De uma lição aprendida na solidão, no silêncio e na obscuridade. O silêncio, ele te faz bem. A obscuridade te faz bem. O que a gente veio estudando essa semana falando sobre a cruz. Você pegar a sua cruz, você pegar aquilo que é desafiador na sua vida, você olhar para dentro de si, você pegar essa cruz que você vem falando, não, eu quero te esconder, eu não quero você aqui. Você pegar essa cruz e assumir que ela existe, não sumir com ela. Essa cruz, ela dá testemunho da sua vida. E essa cruz, ela existiu para todo mundo, ela existiu. O maior testemunho da vida de Paulo era que ele foi um perseguidor de cristãos. Essa é a cruz dele. Agora ele continua enfrentando essa cruz de ter perseguido tantos cristãos e agora ele se assumir
como um cristão. Ele assumiu a cruz que ele tinha, ele voltou lá atrás, ele tem uma nova postura, mas aquela cruz é que hoje dá testemunho de quem ele foi. A gente não consegue falar de Paulo sem lembrar que ele foi um perseguidor de cristão. Essa era a cruz dele. Mas o que ele fez dessa cruz? Ele fez diferente. Ele agora brilhava a grandeza da misericórdia e do amor de Deus. Mas ele viu o seu lado escuro, ele relutou aquele lado escuro, ele teve um pavor por conta daquele lugar escuro, mas ele precisou de passar por toda essa limpeza, essa ressignificação do que era escuro, do que era pesado, do que era ruim, pegar a sua cruz e agora parar de ficar adiando o seu propósito. Ele teve que ter, sim, 3 anos de paciência, de análise interior, de disciplina, de se entender, de interiorizar a palavra de Deus, porque não basta você ouvir e achar que você já está pronto, você não está maduro para poder lançar seus frutos. Agora, isso é bem interessante para que a gente possa parar, para que a gente possa refletir também. No sentido de que a sua vida pode ter ficado muito complicada de uns tempos para cá, porque você cada vez mais se acelera ao invés de desacelerar. Cada vez mais você busca algo para preencher aquilo que não tem preenchimento, enquanto você não resolver olhar para dentro. Olha para dentro de você. Por que as pessoas têm tanto medo de olhar para dentro delas? Eu falei que essa quarentena ia assustar muita gente, ia adoecer muita gente nas emoções, porque ia fazer as pessoas ter que olhar para dentro. E as pessoas fogem delas mesmas. Eu falo isso com convicção, porque eu já fiz isso. De ficar fugindo de mim, de não querer olhar para minha dor, de não querer olhar para a dor que existia dentro de mim, de não ressignificar isso, de falar, eu não quero mexer nisso porque dói. Vai ter que mexer, vai ter que pôr para fora. Vai ter que colocar curativo nessas sangrias aí. Bom, quando você for fazer esse momento de ficar em silêncio, não é só ficar em silêncio. Vai orar, vai cantar, vai estudar, vai pesquisar. Tudo isso faz parte desse interiorizar a palavra. Mas fica quieto. Não precisa de ficar pensando em ter contato com outras pessoas. Tem esse momento de sentir a vida em você. Quanto tempo faz que você não sente isso? De ficar quietinho, 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 ao ponto de sentir seu corpo pulsar. Quanto tempo faz que você não faz isso? De fechar seus olhos, de sentir a respiração entrar, de sentir a respiração sair, de sentir seu coração pulsar, de sentir que tem vida em você. Quanto tempo faz que você não sente vida em você? Então, primeiro, em vez de aumentar a velocidade, diminui e pensa e repensa. Não sai acelerado porque parece estar longe. Não precisa pressa quando você está em Deus. A outra coisa, em vez de falar mais, fique quieto. Reflita. Em vez de ficar falando, cala, reflete, se ouve internamente, coloca essas vozes internas também para calar. Gente, não é fácil. Tem dia que eu fico uma luta de quase meia hora colocando as vozes internas para calar. E o terceiro, que nem é o tema de hoje, em vez de procurar uma posição de poder, relaxe. Relaxe. O que será necessário para a gente desistir dessa ideia de ser alguém? Você já é alguém em Deus. Você é filho amado. Para que essa loucura de querer ser alguém? Porque você ainda não reconheceu quem você é em Deus. Quando você reconhece quem você é em Deus, isso lhe basta. Todas as coisas vos serão acrescentadas, mas é só mais todas as coisas. O essencial já existe, que é você ter consciência de quem você é. Você pode ser um mendigo,
Mas se você é consciente de quem você é em Deus, você é o cara mais rico desse mundo. Você é alguém. Você não precisa sair louco e desenfreado querendo ser alguém, porque você é alguém, sim. Você é um filho amado de Deus. Você já é isso tudo. Você quer mais o quê? O que tem nos faltado é profundidade. A gente sabe quem é, mas a gente não quer que isso se aprofunde, a gente não está disposto a deixar isso se aprofundar, a gente não busca esse aprofundar em Deus. A gente quer estar em Deus, eu até falo, a gente fala que aceita Jesus, mas a gente não vive em conformidade com os ensinamentos de Jesus. A gente não se aprofunda nisso. Se a gente não estiver suficientemente aprofundado em Deus, o poder vai nos destruir. Então, às vezes, você questiona, mas eu queria ser famoso, eu queria ter poder, eu queria ter muitos seguidores, eu queria ser alguém, eu queria que as pessoas... Eu queria ser que nem o Pablo Marçal. Se você não estiver suficientemente aprofundado em Deus, o poder vai te destruir. Gente, Deus sabe de todas as coisas, para que pressa? Se você ainda não está aprofundado nos seus propósitos, nos seus valores, se você ainda não sabe nem o beabá, para que pressa? Para ser mais um superficial? Já tem gente superficial demais. Então existe essa necessidade da preparação oculta, essa necessidade da preparação interior. Você tem que preparar o seu interior. Não é só preparar, vamos então, eu estou fazendo sim o curso da independência digital. Vamos preparar então meu feed, vamos preparar meus stories, vamos fazer de tudo para ter seguidores, vamos ter um alcance, vamos capturar leads, vamos fazer tráfego, vamos não sei o que, mas como é que tá a sua... Olha eu pondo música aqui sem querer. Mas como é que tá a sua preparação oculta? Como é que tá a preparação oculta? Bom dia, Lu. Como que tá a preparação dessa pessoa aí dentro? Eu não tô falando dessa persona digital, não. Eu tô falando dessa pessoa interior aí. Como que tá essa preparação? Se a gente não consegue lidar nem com as nossas emoções, por isso que muitas vezes a gente vê gente famosa aí ficando com depressão depois. Porque não tinha profundidade. Não estava firmado na rocha que é Deus. Não conhece o valor de uma vida mais simples e mais profunda. As camadas da alma estão todas na superficialidade. E aí se rompe. Aí essa agitação toda, aí esse chegar no topo, não significa muita coisa mais. Tá tudo tão superficial, porque você é superficial. Deixa de tentar de chegar ao ponto máximo da sua área de atividade. Para com isso. Seja excelente no que você faz. Não fica nessa busca desenfreada por ser algo que você quer ser, que você almeja ser. Seja excelente no que você já faz. Como é que você vai chegar lá se você não faz com excelência nem o que você faz agora? Usa os dons que Deus te deu, usa os talentos que Deus já te deu. Agora, se o plano de Deus, porque nós temos livre-arbítrio, nós fazemos o que queremos, beleza. Mas Deus tem um plano maior, que sai da nossa esfera de inteligência. Se no plano de Deus incluir levar você para níveis mais altos, você já está no caminho de se aprofundar em Deus e suportar esses caminhos mais altos. Caso contrário,
faça o que Ele te deu para fazer no seu lugar com excelência. Mas saiba que Ele fará tudo em seu tempo, segundo o plano de perfeição que Ele tem. O nosso plano é imperfeito, mas o dele não. Então, buscai primeiro as coisas dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é sério, gente. Buscai se aprofundar em Deus, buscai se aprofundar em intimidade. E buscai se aprofundar em Deus, porque às vezes as pessoas pensam assim, porque Deus vai ficar feliz comigo. Não! O buscar se aprofundar em Deus é para o seu próprio bem. Deus não precisa disso, não. Deus não precisa que você se aprofunde nele, Deus não precisa que você ande em conformidade com aquilo que Ele estabeleceu. Deus nos ensinou todas essas coisas porque Ele nos ama e porque Ele nos quer ver bem. Porque Ele quer que a gente se aprofunde nele para viver o melhor dessa terra. Ele não fala pra gente se aprofundar nele para Ele ficar feliz, não. É para Ele ver a gente bem, Ele fica feliz por nos amar. Mas isso, porque às vezes a gente tem uma sensação de que se eu andar desse jeito, Deus vai ficar feliz comigo. Se você andar desse jeito, você vai ficar feliz com você mesmo. A sua vida vai andar para frente. Os seus caminhos serão diferentes. Os seus caminhos serão caminhos iluminados. Tem gente que fala assim, que tá jejuando para Deus, que tá ofertando para Deus. Deus não precisa de nada disso. É para você. É para você se tornar uma pessoa melhor. Igual o lance da cruz. Você carrega a sua cruz, não é para Deus. É porque a cruz que você tem, que todo mundo tem uma, ela vai te transformar uma pessoa melhor. Você precisa assumir, você tem essa necessidade, é uma necessidade de assumir a sua cruz e de andar com ela e de encarar ela num momento de solidão. Você tem que pegar essa cruz, silenciar, entendê-la, passar por esse momento de obscuridade, passar por esse momento de deserto. Mas é essa cruz que vai te fazer crescer. É essa cruz que muitas das vezes vai te fazer nascer de novo. É essa cruz que vai de repente te levar à morte, e a morte de cruz, para ressuscitar, para ter vida nova, para ter essa transformação, para ter essa metanoia que Paulo teve aqui. Que Paulo teve ao se colocar num deserto durante 3 anos para se entender, para se enxergar, para se fazer de novo, para colocar tudo aquilo que não vale a pena, para fazer uma faxina íntima. Quando é que você fez isso? Faxina íntima. A gente precisa de passar por isso. A Bíblia hoje ela ficou aqui, embaixo. A gente precisa cada vez mais de pessoas profundas, pessoas autênticas. Chega de tanta cópia, meu Deus do céu. Eu não aguento mais ver tanta cópia. Cópia desse fulano e cópia daquele fulano e mais fulano. Não vou nem falar o nome que é para não dar ideia. A gente tem que fazer diferença, até porque nós não somos cópias, né? Ontem, o pouco que eu vi, mas eu vi, da live da Gleide, mas o irmão dela, eles falaram sobre isso. Da gente não ser igual às outras pessoas. Deus não nos fez igual. Deus não nos fez igual, Deus não nos fez para comparação. Porque Ele de fato nos fez todos diferentes. Para que a gente fica se comparando então? Nós todos temos impregnado a nossa marca. Cada qual tem a sua marca. Cada qual tem seu cabelo ruim, não é? Cada qual tem aí a parte que não gosta, mas é seu.
Igual só você. Só você tem. Você pode ter, eu tenho, né? O ossinho da coluna torta, mas ela é sua. Ela é sua marca. E aí, se você foi feito diferente, se cada pessoa foi feita diferente, por que você tá querendo fazer tudo igual? Você não tem que fazer diferente? Você não é um ser de Deus? Eu falei aquele dia que nós estávamos estudando aí para trás. Eu sou é Deus, quando ele fala eu sou. E você é um ser do eu sou. Você é um ser do eu sou. Então seja você. Seja diferente. Seja autêntico. Tenha o seu caráter sempre moldado. A gente também estuda. Acabou que assim, a gente tá fazendo, não deixa de fazer uma certa revisão. Deixa eu só tomar uma água aqui. Tem o seu caráter moldado no Cordeiro. Tem o seu caráter moldado no Cordeiro. Você é ovelha ou você é lobo? Que você tem que deixar sair daí de dentro? Luz ou escuridão? Ai, Lorena, isso é tão utópico. Se tivesse todo mundo vivendo essa utopia, a gente não tava vivendo nenhuma epidemia. Não tava. Porque é a consequência de toda a complicação desse mundo. Porque a consequência de todo o descontrole desse mundo é a falta do amor. É a falta de amor ao próximo. Ah, mas quem sou eu para fazer a diferença? Você é um ser feito por Deus, diferente, justamente para fazer a diferença. Deus te fez para fazer diferente. O que você tem feito de diferente? Você tá pronto? Você tá pronto? Vocês estão aí, gente? Vocês estão prontos? Prontos para se aprofundar? Porque prontos eu sei que a gente ainda não tá. Mas você tá pronto para se aprofundar cada vez mais em Deus? A ter realmente cada vez mais intimidade? Você quer realmente se juntar ao Pai? Você realmente está junto? Tá junto dele? Você fala para Deus, estamos juntos até depois do fim? Para Deus. Porque só faz sentido se você falar isso para Deus. Você está disposto a falar assim, Pai, me mostra, eu quero ver essa vida secreta que o Senhor tem escondido para mim e que eu ainda não vejo, mas eu quero ver. Eu quero ver, assim como Paulo viu. Eu estou disposto a passar por esse momento de aprofundar minhas raízes para poder ter frutos bons e agradáveis. Eu estou disposto para aprofundar as minhas raízes, eu estou disposto a tomar a minha cruz e a levar a minha cruz até a morte. Até a morte, para poder nascer de novo. E enquanto a gente se prepara para esse aprofundamento, ele vai dando clareza dos seus planos. Ele vai nos dando clareza dos seus planos para nós. Quanto mais você se aprofunda, mais clareza você vai ter do seu futuro. Você tem que estar disposto
a pedir para Deus essa disciplina santa de eliminar de você todas as coisas que matam a sua autenticidade. Você não pode esquecer que Ele te fez único. E se Ele te fez único, é para ser autêntico, é para ser diferente, é para ser. É para ser. E ser aproximado da verdade. Você tem que ser aproximado da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E você vai andar nesse caminho. Então, que você trilhe esse caminho da verdade e da vida. Você vai caminhar o caminho da verdade e da vida. Assim fica tão mais fácil. Você começa a andar e pensa. Esse caminho é da verdade e da vida? É, então eu ando. Esse caminho é da verdade e da vida? Não, então não ando. Assim fica fácil saber que caminho você vai percorrer, sabia? E aí vocês sabem também que essa não era a nossa explicação de hoje, né? Mas não é mais segredo que eu mudei a explicação. Não foi eu, acho que foi Deus. Ou se não foi, quem foi então? Ó, a pessoa se inspirou. A Gleide aqui, ó. Boa, tamo junto até depois do fim, meu Deus. Fui pra praia hoje. Ai, a Gleide fica passando inveja na gente, falando que vai pra praia. E falei bem isso com Deus. Então vamos lá de novo, a música. De onde vem a calma que invade e desacelera o temor? Deixa vir os sonhos, abre caminhos para seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo. Me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Esse amor de Deus. Era o estudo de hoje? Não era. O Kleber disse que estava até tremendo. Como é que você tá agora, Kleber? Conta pra nós, como é que você tá? Porque o estudo de hoje vai ficar para amanhã. Eu não vou entrar em mais nada não, gente. Como se diz, amém, encerramos. Vamos conversar aqui agora até dar 1 hora, porque eu só vou fazer live de 1 hora. Depois que eu passei a fazer live de 1 hora e 10 minutos, 1 hora e 20 minutos, minhas lives têm caído cada vez mais o número de pessoas assistindo. Seu irmão tem razão, viu, Gleide? O povo tem preguiça de assistir uma live por mais de 1 hora. Gente, mas é isso, sabe? Eu não sei se é a mesma situação de vocês, mas às vezes a gente fica com pressa. E ontem, por exemplo, eu falei da cruz pra vocês, depois eu fiquei me questionando se eu tinha falado certo, se era isso mesmo, se eu não tinha que ter estudado mais, sabe? E aí Deus começou a falar comigo, assim, nesse sentido de você precisa realmente aprofundar mais os seus estudos. E por que você tá com pressa, então? Se você precisa de aprofundar mais, se você precisa... você não tá... inclusive assim, tipo... Você não anda super grilada com esse povo superficial que fica só embromando as pessoas? Você vai ser mais uma? Bom dia, Igor! Então, assim, Deus foi falando comigo, com esse livro aqui, essa necessidade que a gente tem. Mas eu vejo que eu tô passando por esse processo já tem um tempo, de aprofundamento, em relação à minha pessoa mesmo, de se olhar, de se enxergar, de se entender,
de observar o problema é meu mesmo, o que eu tenho que mudar, aparar as arestas, vamos assim dizer. E como isso tem me feito bem, né? Porque no começo dói, no começo você inventa, quando você começa a olhar para dentro de si, vai indo, você fala assim, chega, tá doendo demais. Eu não quero mais, isso dói. Mas depois é tão libertador, a gente precisa mesmo deixar tudo que tem fluir. Não é só as coisas boas, não, a gente tem que deixar o mar morto, né? O que é morto também sair, fluir também. E aí as coisas vão ficando cada vez mais... Você abre espaço, né? Você abre espaço para as coisas boas chegarem, se você faz essa limpeza. É bem isso. Isso mesmo, mexer nas nossas cicatrizes dói, mas é necessário. Mas é necessário. Você tem que mexer, você tem que cuidar dela, você tem que limpar. Na verdade, quando a ferida ainda está aberta, né? A cicatriz, presume-se, se tá doendo ainda, é porque não é bem uma cicatriz, ainda é uma ferida aberta, né? E você vai ter que precisar cuidar até de fato cicatrizar, né? Ai, pessoas do meu Brasil. Kleber, você não falou nada, eu tô esperando. O Kleber deve estar digitando um texto. Quando a gente cai, machuca uma ferida, assim, às vezes isso já aconteceu comigo, tipo, de machucar. Aí na hora que a ferida tá começando a cicatrizar, cai de novo. Machuca de novo. E acontece isso dentro da gente também. Você acha que já tá bem, vem uma situação que te faz doer de novo machuca de novo aquela ferida, né? Ana Góes, mentoria, bom dia. Hoje entrou um pessoal diferente aqui. Eu andei fazendo uns convites diferentes. Sejam bem-vindos, quem foi entrando, quem tá chegando. Amo teus rios. De fazer rir, né? Você foi no banheiro, Kleber? Não, Kleber, a pergunta foi se tava tudo bem. Porque você falou que queria Bíblia. E eu acabei indo pro livro. Não fiz o que seria hoje. O estudo de hoje, gente, seria concluir Mateus 10. E aí, como eu tinha lido o livro e a música me fez lembrar do livro, eu comecei a falar do livro e não falei de Mateus 10. E ficou por isso mesmo. Aí eu não sei, Kleber, você falou que tava com vontade de ouvir a Bíblia. Não sei se deu certo aí. Eu acabei me enrolando. Gente, então é isso. Eu vou concluir aqui. Foi muito bom estar com vocês. Amanhã eu vou, então, de fato, concluir o estudo de Mateus 10, porque hoje eu acabei indo para outra vertente, né? E aí, qualquer dúvida, qualquer coisa aí que vocês quiserem falar, só me chamar no privado, tá bom? Beijo, fica com Deus e vai silenciar. É o que eu vou fazer agora.